E o tema da nossa palavra hoje é um tanto quanto, diferente. Mas o tema não é muito comum, o tema é enquanto estamos servindo, Um tema não muito comum. Mas eu quero ler com você o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Repita comigo, diga: havia. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Núcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, diga: servindo. E jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu digo que já havia algo em um determinado lugar, é porque já está indicando uma pré-existência. É ou não é verdade? Havia tal coisa lá, então é porque já estava. Porque se não estivesse, eu não podia dizer que havia. Então o texto diz que já havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Agora, deixa eu falar uma coisa para você que eu estava falando hoje de manhã. O ofício chamado dom de profeta e de mestre não é um ofício do que a gente chama ofício de entrada. Esse já é um ofício de altar, já é um ofício mais de dentro, já é um ofício mais difícil da sua manifestação e da sua execução. Mas a Bíblia diz que em Antioquia já havia profetas e mestres. E se você conhece esse contexto de Atos, você vai perceber que aqui no capítulo 13, a igreja ela já estava instituída. Ela já existia, já estava institucionalizada, então ela já existia aqui. E o ministério quíntuplo também já estava instituído. Já existia os profetas, os mestres, os pastores, os evangelistas, os apóstolos. O ministério quíntuplo já estava instituído e funcionando. E o texto garante isso. Ele diz: havia em Antioquia profetas e mestres. E se eles já estavam ali, no exercício do ministério quíntuplo, significa que eles já vinham servindo de algum tempo. Concordam comigo? Porque para eles serem, então, considerados e citados como apóstolos, como profetas e mestres, eles precisavam de 2 reconhecimentos. O reconhecimento dos discípulos e o reconhecimento da igreja. Porque um profeta, ele só é reconhecido como profeta quando ele dá uma profecia da parte de Deus e ela se cumpre. Então, isso já estava acontecendo para eles terem o reconhecimento, então, de profetas. Mas também, para ser mestre, também precisa do reconhecimento. E como eu vou saber que alguém é mestre em alguma coisa? Ele precisa ensinar. É lógico, ele precisa ensinar. Então significa que esses 5 aqui estavam entre aqueles que já profetizavam, que já ensinavam, que já pastoreavam, que já estavam ali cuidando do povo. Só que aí exatamente enquanto eles estavam ali no serviço, servindo ao Senhor, e a Bíblia relata isso com muita clareza, em um período em que eles estavam jejuando e orando, o Espírito Santo veio, manifestou-se e fez um pedido. Ele disse: olha, e disse o Espírito Santo: separai-me. E aí está entre 2 vírgulas. Agora. Separai-me agora, Barnabé e Saulo. Ele olhou lá, viu todos e ele resolveu então chamar quantos? 2. Ele chama Barnabé e ele chama Saulo para uma obra que ele próprio os tinha chamado para fazer. Então, se eu estou separando algo em um determinado lugar, é porque tem mais de 2. No caso que estava sendo separado 2 aqui. É ou não é verdade? Se eu estou aqui, separa para mim esses 2, significa que tem mais de 2. E tinha de fato que pelo menos 5 aqui são citados nesse texto. Então a igreja, ela estava em franco crescimento. A igreja estava crescendo, ela estava desenvolvendo, lá já haviam os profetas, os mestres, o ministério quíntuplo já estava funcionando. E eles estavam ali servindo o corpo. Eles estavam ali, segundo os seus dons e talentos, servindo. Eles começaram ali o
o seu serviço no reino, a coisa já estava acontecendo, e enquanto eles estavam servindo, daí o tema da nossa palavra hoje, enquanto eles estavam servindo, o Espírito Santo veio e disse, olha, separa eles para mim. Então o que o Espírito Santo estava fazendo? Ele estava comissionando. Ele estava chamando aqueles dois para um chamado específico. Porque existe o chamado geral, aquele que a gente chega, que a gente entende que foi chamado para o reino, que a gente entende que tem que servir no reino, cumprir com nossos dons e talentos. Mas chega uma hora que o Espírito Santo vem e nos separa. Ele nos chama para um propósito específico, para algo que Ele quer que nós, exatamente nós, o façamos. E foi isso que aconteceu com Barnabé e Saulo. Ele disse, olha, separai-me agora. Queridos, não é para amanhã. Se fosse para amanhã, o Espírito Santo teria dito, olha, amanhã a gente vai separar eles. Se fosse para um futuro distante, o Espírito Santo diria, olha, daqui a algum tempo nós vamos separar eles. Não, o Espírito Santo chega e diz, fala aí, ei galera, vocês não estão aí, né? Eu estou parafraseando aqui. O Espírito Santo chega lá e fala, ei turma, vocês estão jejuando, estão orando para saber a minha vontade? Separa esses dois aqui. Separa esses dois aqui que eu tenho um chamado. Eu tenho algo para eles, uma obra. Algo que eu quero que eles façam. Então, todos esses 5 homens aqui citados, e eu tirei um tempinho para estudar sobre eles. Todos esses homens aqui citados, queridos, eles vieram de religiões, histórias e tradições totalmente diferentes. Mas eles foram salvos e agora estavam servindo, unidos no mesmo propósito. Se eu fosse perguntar aqui para você, de que história você veio, o que você iria me contar? Se eu perguntasse para você de qual religião você veio antes de conhecer a Cristo, que tradições você tinha antes de conhecer Jesus, certamente que eu ouviria aqui muitas e muitas histórias. Concordam comigo? Nós aqui, todos nós, essa plateia hoje aqui, nós não viemos da mesma religião no passado, não é? Nós não viemos da mesma história de vida. E nem viemos das mesmas tradições e costumes. Todos nós aqui viemos de uma situação totalmente diferente. Um aqui tiveram papai e mamãe, outros como eu não tiveram o papai, só a mamãe, outros não tiveram nem o papai nem a mamãe, entendem? Esses homens aqui, eles vieram de histórias e situações muito diferentes, só que ao se encontrarem com Cristo, ou melhor, Cristo se encontrar com eles, então o Senhor os junta no mesmo pacote. Estava falando, né, hoje de manhã que é como se o Senhor pegou o bom, o doente, o inteligente, o não tão inteligente, o bastardo, o filho de papai e mamãe, colocou tudo no pacote, fechou o pacote e disse, tudo é meu e tudo eu vou usar segundo o meu propósito. Amém? Então é isso que exatamente estava acontecendo aqui. A igreja primitiva, ela jejuava e ela orava a fim de compreender e receber a direção para a sua tarefa de levar o Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo, atendendo ao comissionamento feito por Jesus na grande comissão. Porque essa escritura aqui que eu acabei de ler para você, ela foi posterior à grande comissão. Jesus já havia sido assunto aos céus, Jesus já havia dado a grande comissão, queridos, e isso era muito, muito, muito forte e verdadeiro para a igreja primitiva. Eles entendiam a urgência do hoje, a urgência do agora. Eles não eram de protelar, tanto é que eles não protelaram que nós somos resultado deles. Nós somos resultado do envolvimento daquelas pessoas. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para 2 pontos muito importantes. O primeiro deles: os homens aqui citados, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, eles já eram salvos. E eles já estavam servindo no reino, de uma forma geral, naquilo que sabiam fazer e que era útil ao reino e ao corpo de Cristo. Quantos aqui já participaram do Café com o Pastor? Uau! Glória a Deus. Você que já fez o Café com o Pastor, você sabe que no encerramento do Café com o Pastor, o que acontece? Tem algumas mesas lá atrás, tem ou não tem? E lá naquelas mesas estão os representantes de alguns ministérios, que nós chamamos de ministério de entrada. E aí você é desafiado a colocar seu nome lá para quê? Para você servir em um desses ministérios de entrada. Por quê? Olha aqui para mim. Por quê?
Porque todos nós fomos chamados para o serviço. Todos nós fomos chamados para o serviço, fomos chamados para o reino. Mas eu lhe pergunto sinceramente, você que já fez o Café com o Pastor, quando você vai lá e dá seu nome para se voluntariar a algum dos ministérios, você já sabe o seu chamado específico, o seu propósito específico no reino? Não, não é verdade? Você só acha que pode servir naquele ministério, que você vai ser útil lá e você dá seu nome. É ou não é assim? Mas você não vai lá dizendo, eu já sei qual é o meu chamado, eu já sei qual é o meu comissionamento. Não é assim. A gente vai lá porque a gente entende. Uma daquelas coisas ali eu vou acertar a fazer e eu vou servir. Estou certo? Era o que acontecia com esses homens aqui. Eles estavam servindo, eles estavam trabalhando, eles estavam se dedicando no geral. Agora preste atenção numa coisa. Segunda coisa. No entanto, chegou uma hora em que o Espírito Santo, naquele momento, diga naquele momento, os chamou para uma obra específica. Aí já era diferente. Aí é como se o Espírito Santo chegasse hoje, aqui, né, em São Luís, e dissesse assim, olha, Rami, é o seguinte, chama o Anselmo ali naquela sala. Olha, ele gostou, irmãos. Chama o Anselmo ali naquela sala, porque eu tenho um teretetê específico para ele. E é ele que tem que fazer. O rapaz, ele ficou animado, irmãos, ele ficou animado. Então, o Espírito Santo chega lá com os apóstolos e fala, olha, separa esses dois aqui. Separa Barnabé, separa Saulo, porque eu tenho para eles uma obra específica. O Espírito Santo deixa muito bem claro que foi ele que preparou a obra. E ele estava chamando. Ele estava comissionando. Então, queridos, entenda uma coisa, é tão importante, mas tão importante, que nós entendamos que foi para esse tempo e para essa geração que nós fomos gerados, salvos e chamados. Foi para esse tempo. Porque se fosse para outro tempo, você teria nascido em outro tempo. Você teria sido salvo em outro tempo. Você entende, queridos? Eu tenho que entender, eu não nasci nessa geração ou na geração anterior por acaso. Eu nasci porque era o tempo exato da vontade de Deus. Eu fui salva porque Deus tinha um propósito. Primeiro, claro, de salvar a minha própria vida. Mas depois de usar a minha vida como instrumento de salvação para os outros. Então eu tenho que entender isso com muita clareza. Eu preciso compreender que eu fui gerada, que eu fui salva e que eu fui chamada por Deus. E não é para amanhã, nem foi para o ano passado, é para o hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu perguntei para a igreja reunida aqui de manhã. Deixa eu perguntar para você. Você acha que a urgência do Espírito Santo era maior lá no período da igreja primitiva, ou é mais urgente para a igreja de hoje? Agora, para hoje. Se já era urgente lá em Antioquia, imagina o quanto é urgente para a igreja que está aqui em 2023. Há uma urgência no coração de Deus, há uma urgência no Espírito. Queridos, não se engane. O que você vê na televisão, o que você vê nas notícias, não se engane. Nós estamos vivendo, sim, o início dos últimos tempos. Então não se engane, não pense que o que está acontecendo é por acaso. Não, pelo amor de Deus. Por tudo que é de mais sagrado nessa vida, entenda. Essa geração está vivendo os cumprimentos das coisas que vão acontecer. Nós já começamos a viver. E a gente não precisa ir muito longe para saber disso. Agora entenda uma coisa. Eu tenho que entender que se eu fui gerada, se eu fui salva, se foi chamada para essa geração, eu tenho que entender que a minha geração precisa urgentemente de mim. Mas a geração seguinte, a geração depois de mim, precisa muito mais. Porque deixa eu te falar, os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que são a geração depois da gente, eles precisam de mentores espirituais cristãos. Eu estava ministrando no Start domingo passado, pregando para eles lá em cima. Olha, Gente, foi tão mover, tão sobrenatural o que aconteceu lá em cima. Foi assim uma graça sobrenatural da parte de Deus. Eu falei uma coisa para eles que eu quero falar para vocês aqui. Nós não podemos
ser cristãos meia boca. Aqueles cristãos que são crentes em determinado lugar. Aqueles cristãos que são cristãos se é conveniente aquele lugar, ou aquela pessoa, ou aquela situação. Não, eu sou crente aqui e eu sou em todo lugar. Inclusive sou crente nas redes sociais, sou crente nos filmes, sou crente naquilo que eu assisto, aonde eu frequento e naquilo que eu faço. Ou eu sou, ou eu não sou. Não existe meio crente. Não existe meio salvo. Entenda isso. Não existe meia salvação. Ou você é ou não é. Ou você se decidiu para Cristo e ninguém colocou uma arma na tua cabeça. Pelo menos, graças a Deus, eu não conheço nenhum ministério que na hora do apelo coloca uma arma. Eu não sei se você já viu, mas eu não vi não. E a gente ainda fica falando, né? Irmãos, vem hoje, que amanhã não existe. A gente ainda fica explicando. Então, queridos, entenda, há uma urgência no coração de hoje, no coração de Deus para o hoje. Para que hoje a igreja de 2023, a igreja Pachorche aqui em São Luís, a igreja nas outras denominações que compõem o corpo de Cristo, há uma urgência no coração de Deus para que nós nos levantemos. Para que a gente se posicione sobre os lindos pés que Deus nos deu. Para que a gente se posicione e diga: Jesus, conte comigo. Conte comigo, conte com aquilo que eu sei fazer. Conte com meus dons, conte com os meus talentos. Inclusive conte com meus traumas, com as minhas vergonhas, com as minhas humilhações, com os meus defeitos. Use tudo que o Senhor quiser usar, mas que o Senhor me use para a tua glória. Entende, queridos? É tão necessário que a gente entenda isso, porque a nossa geração precisa, e a geração dos nossos filhos e dos nossos netos precisa mais ainda, porque eles vão precisar de espelhos, eles vão precisar de mentores. Amém? E o nosso pastor, ele sempre faz um desafio que quem pregue no culto de missões conte um pouquinho do seu testemunho. Eu falei para ele que era uma tarefa um pouco difícil para mim fazer isso, porque é meio que um livro, né? O meu testemunho. Mas eu tentei diminuir ele aqui o máximo que eu pude para poder compartilhar com você. Então deixa eu te falar o seguinte. Eu comecei a minha vida com Cristo aos 13 anos. A maioria dos irmãos sabe disso. A irmã Rosana esteve aqui acho que 2 meses atrás. E nós a apresentamos. Ela esteve com seu esposo aqui. Que foi a irmã que foi instrumento de Deus para levar o evangelho de salvação para nossa casa. Então eu converti aos 13 anos. Então eu fui para a igreja aos 13 anos. E lá eu já comecei servindo Paz Kids, que não era Paz Kids na época. Teve tanto nome, graças a Deus, que agora já parou em Paz Kids e vai ficar Paz Kids, né? Mas eu comecei servindo lá no Ministério Infantil, no Ministério de Criança, enfim, eram vários nomes. Juntamente, em conjunto ali, eu já estava também servindo no Atmosfera, que também não era Atmosfera. Era acolhimento, né? Então, muita coisa já mudou, né? Então, eu estava ali servindo no Paz Kids, servindo no Atmosfera, né? Passei a auxiliar ali os meus líderes e eu comecei a liderar alguns ministérios e trabalhar neles. Mas aí, né? Minha pastora observou alguns talentos e aí já começou a me levar para a secretaria, começou a me levar para a tesouraria e a tesouraria se grudou em mim até hoje, né? E aí o que acontece? Comecei a servir também no Instituto de Ensino, no Instituto Ministerial e assim foi. Eu não estou falando aqui da pastora Rami, eu não estou falando aqui da Rami Clay que vocês conhecem. Eu estou falando de uma moça entre os 13 e os 19 anos. Isso aqui tudo aconteceu na minha vida nesse período, entre os 13 e os 19 anos. Tudo isso estava acontecendo na minha vida. Só que aí eu estava ali, servindo no reino, na minha adolescência, na minha juventude, naquilo que eu sabia fazer, naquilo que era útil. Eu era oficialmente um tampa-buraco. Só não podia ser tampa-buraco no louvor. Irmãos, ali não dava para ser. Irmãos, se me levassem para o altar, os irmãos corriam. O negócio não ia dar certo. Mas desde que eu não estivesse no altar, podia me usar para qualquer coisa embaixo que dava certo, né? E ali eu servindo ao Senhor, aconteceu exatamente o que está em Atos capítulo 13, nos versículos de 1 a 13. O Senhor chega então e faz um comissionamento a respeito da minha vida.
Só que esse comissionamento, ele veio através do pedido de casamento. Menino, aí o negócio foi sério. Aí o negócio começou a ficar, né, mais apertado. Porque o Espírito Santo chega e fala: olha, Berna, olha, Rico, separa-me para minha Rami Clay, para uma obra que eu tenho para ela, né? Só que aí vem chamado para o casamento. Só que, queridos, tinha duas coisas, para quem conhece meu testemunho sabe. Eu só queria casar com 40 anos. E aí eu tinha 20. Eu estava na metade do negócio. E eu vinha da bastardia, eu vinha da orfandade. E daí, quem vem da bastardia, quem vem da orfandade, vem cheio de ferida, vem cheio de mágoa. Então eu me achava a menor de todas as mulheres. E ainda por cima, as mulheres da minha igreja, da nossa igreja, sempre foram mulheres muito proeminentes, muito marcantes. Sempre foi assim desde o começo. E aí a maioria das moças da nossa igreja cantava feito uns curiosinhos. Subiu lá em cima, era curió para cá, roxinol para ali, era fu. Eu digo, meu Deus do céu, não vai dar certo esse negócio. E outras pregavam que era uma maravilha. E a minha discipuladora e pastora, a pastora Berna, era elegância em pessoa. Era, não é? Vocês conheceram ela aqui. Meu Deus, a mulher andava em cima do salto. E uma doçura no falar. E uma doçura no corrigir. Rapaz, mas aquela mulher me deu muita taca, me arrumou muito. E aí eu pensava assim, eu dizia para ela: Berna, não vai dar, Berna, esse negócio de ser pastora não vai dar. E eu ficava, né, lá no ouvido dela: Berna, não vai dar esse negócio de ser pastora. Berna, não tem sangue de barata que tu tem não, que as pessoas aprontam contigo e tu perdoa, e amor para cá, amor para ali. Se der na minha cara eu não vou dar outra face não, eu vou dar na outra pessoa. Não vai dar certo, Berna, esse negócio não vai fluir. E eu tanto que falava no ouvido dela. Um dia aquela Berna tão mansa, tão doce, né, se levantou atrás da mesa assim um dia na sala pastoral e falou: Rami, nunca mais eu quero que você fale isso. E aquela Berna toda doce, toda mansa, ficou empoderada, literalmente, né? Ela falou assim: nunca mais eu quero que você fale isso, Rami. Por acaso você já perguntou para Deus se Deus não está te preparando para ser pastora? Porque se Ele estiver te preparando e você disser não, você está em pecado. Rapaz, e comigo naquela época, Deus não falava manso não, só falava na taca. Porque era como eu era na época, né? Agora Jesus já fala mansinho comigo, eu já me amancei. Né? Pois é. Olha, estão rindo ali, né? Mas aí, queridos, eu fiquei assim em choque. E eu saí daquela sala e eu fui com Deus, eu falei: Senhor, será que o Senhor está me chamando para ser pastora? Porque, olhe, o Senhor vai ter trabalho. O Senhor vai ter trabalho, Senhor. E aí, quem sabe também do nosso testemunho, o meu bem já era pastor, inclusive pastor ordenado, e pastoreava igreja. E aí, rapaz, homem bonito. Olha, o Anselmo é meu amigo, o Anselmo morreu. Cantava, pregava, dava aula, tocava. Menina, era tanta mulher na fila para casar com esse homem. E aí o que acontece? Ele falou assim: amor, tu presta atenção no que tu vai falar lá no testemunho. Eu falei: tu me deixou só? Deixou só lá, depois tu pergunta para a igreja. E aí, irmãos, nós sempre fomos muito amigos. Os irmãos sabem disso. E nós éramos os melhores amigos. Então, sempre que tinha alguma moça que interessava a ele, ele vinha e trazia para mim orar. Vamos orar, vamos. Lá ia nós orar. E orava. Ele vinha e dizia: não ora mais não, que essa daí não dá certo não. Aí parava de orar. E assim foi, 5 vezes. E aí, na 5ª vez, eu falei para ele: vamos parar aqui? Vamos parar aqui. A partir de agora, tu vai lá com o pastor Rico, tu vai lá com a pastora Berna e se vira para lá. Para essa esposa, aqui já deu. Irmão, para que eu fui fazer isso? Quando eu liberei o homem, que o homem vai lá orar com o pastor Rico e a pastora Berna, lá vem o Espírito Santo e fala para o pastor Rico e a pastora Berna: separa-me a Rami Clay para casar com Elcio. Rapaz, aí eu pensei: eita. Só, queridos, que tinha um detalhe muito importante que eu preciso falar para vocês.
Eu já trabalhava nos bastidores da igreja, no administrativo, financeiro, secretaria, sala de aula. Estava ombreada ali com meus pastores, servindo em tudo. Irmãos, em tudo que literalmente vocês imaginarem, eu estava servindo ali. E sem eu perceber, nem de longe eu percebia, que o Espírito Santo estava me preparando para o ministério pastoral. Só que eu não atentava para isso, nem prestava atenção. E o Senhor não estava me preparando simplesmente para o ministério pastoral normal. Ele estava me preparando para o ministério sênior, para liderar a igreja junto com meu marido. Eu não ia ser só mais uma das pastoras, eu ia ser a pastora titular, a pastora principal. Rapaz, e aí eu fiquei, meu Senhor amado. E aí, queridos, o que acontece? Quando o Espírito Santo falou, meu bem, a meu respeito, e ele veio então compartilhar com os pastores já sabiam, deram a bênção e tudo. Deus confirmou, ele veio falar comigo. E na nossa época, para pedir em casamento, tinha que ter testemunha. Eu tive a minha testemunha lá do lado. Rapaz, o negócio era sério, não é como agora que vocês vêm só ter um TTT comigo ali na sala, não. Tinha que ter testemunha, eu tive a minha testemunha. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando ele veio falar comigo, ele veio me colocando 3 situações. Não pense não que o meu pedido de namoro, noivado e casamento foi assim cheio de florzinha, flu, beijinho, amorzinho. Não foi nada. O negócio já começou sério. Ele chegou, teve música, violão e tudo, que ele cantava e tocava, então tinha que ter, senão também não podia, Mas aí ele chegou para mim e falou assim, olha, ainda era mana na época, Falou assim, mana, foi sério, não estou inventando para vocês não. Falou, mano, é o seguinte, se tu disser sim para mim, tu vai ter que dar 3 sim. Um sim para mim, para casar comigo. Um sim para casar com a igreja, porque eu já sou pastor, tu vai ter que casar com a igreja. E terceiro, tu vai ter que dizer sim para o meu chamado. Porque eu fui chamado para o ministério pastoral. E eu fui chamado para um lugar que eu não sei onde é. Não, se vocês querem bater palma, bate direito. Mas rapaz. E na época ele falou assim, olha, eu não sei para onde eu vou. Deus não me disse para onde eu vou. Eu não sei se é uma capital, se é uma cidade pequena, se é no Ribeirinho, se nós vamos morar numa aldeia indígena, numa cidade grande, eu não sei. Mas se tu disser sim, tu vai ter que ir. Rapaz, irmãos, e aí o negócio ficou sério. E eu não podia errar, eu sabia. Naquela época da minha vida, eu já sabia que o casamento era a decisão mais importante depois da minha decisão para Cristo. Só que tinha acontecido, queridos, um detalhe muito importante que eu vou já contar para vocês. Fui orar e lá ora, passei a noite orando, porque o pedido foi em torno de umas 10h30 da noite, que foi pós-Instituto Bíblico, com testemunho e tudo. Muito bem, obrigada, fui para casa e oro, o dia já estava amanhecendo. Até hoje eu digo para vocês, eu falo diante de Deus, eu não sei se isso foi uma visão, se foi um sonho, o que foi, Mas eu pedi para Deus o seguinte, eu falei, Senhor, eu quero 3 sinais. Já que ele disse que é 3 coisas, eu tenho que dar sim para 3 coisas. Eu quero 3 sinais, mas esses sinais, eles têm que ser extravagantes. Eles têm que ser extraordinários, que ainda não aconteceu com ninguém. O Senhor tem que me dar 3 sinais até de manhã. Porque de noite, e pense, só abrindo um parênteses, quando o homem chegou para pedir, ele já chegou com data de noivado, casamento. Tudo era 3. Ele veio pedir em casamento, eu tinha que dizer 3 sim, e o casamento era com 3 meses. Falei, rapaz, por favor, jovens, não façam isso, tá? Isso aqui foi uma coisa muito exclusiva de nós. E aí o que acontece, Eu fui para Deus e falei, Senhor, eu quero 3 sinais extravagantes e exclusivos. E quando foi já o dia amanhecendo, já eu tive essa visão, sonho, não sei bem o que foi. Então chegava um homem para mim e me fazia uma entrega. Ele me entregava uma caixa preta com laços marrons. Batam palma que eu vou contar para ele. Pode deixar aí a foto. Uma caixa preta com laços marrons. E eu pensei assim, Mas sim, eu não dei caixa preta para ninguém me devolver.
E aí é que eu quero te falar o que aconteceu, que na hora eu não lembrava. Quando eu tinha 15 anos, eu tive sentimentos pelo meu bem. Nós ainda não éramos, então, os melhores amigos. E eu fui falar com a pastora Berna, né? Falei com ela e tudo. Ela falou, Rami, é o seguinte, o Elson, ele está totalmente preparado para casar. Em todas as áreas ele está pronto para casar, mas você não. Você não está preparado na idade, nem na maturidade. Você não está pronta, nem com ele, nem com ninguém agora. E você precisa entregar esse sentimento para Deus. Você topa? Eu falei, topo. Irmãos, eu fiz isso, quem já ouviu meu testemunho, eu já contei essa parte. Mas eu fiz isso com tanta sinceridade, eu cheguei lá, orei com ela, fiz oração. Irmãos, e quando eu voltei, quando eu saí daquela sala de entrega, o Elcio tinha voltado a ser o Elcio normal. E os anos se passaram, então o Elcio havia se tornado o Elcio normal. Nos tornamos melhores amigos, eu orava com toda a verdade para ele casar, porque eu queria que ele casasse bem casado. E como eu vinha da bastardia, Satanás aproveitou para dizer, não, ora mesmo, porque tu não vai ser. Né? Então eu acreditei naquilo e segui, e o Espírito Santo deixou eu acreditar, né? Deixou eu acreditar e passaram-se aí 5 anos. E o sentimento não tinha mais. E eu tinha decidido no meu coração que eu não ia casar com alguém que eu não amasse. Isso aí era inegociável. E eu precisava que Deus falasse comigo. Eu falei, mas eu dei o quê? Para quem? Fiquei naquele negócio. Falei, não, acho que eu passei a noite acordada, acho que eu não estou muito bem da cabeça, não. Todo dia, quando eu ia para o trabalho, eu encontrava a irmã Maria, uma irmã do Ministério de Intercessão, no canto da igreja, da rua, porque era padaria, ela vinha comprar pão e eu seguia para o trabalho. Quando eu venho andando, né, lá vem a irmã Maria e falou, irmã Rami. Eu falei, oi, irmã Maria. Ela disse, a senhora recebeu o presente? E eu falei, que presente, irmã Maria? O presente que Deus devolveu para a senhora, uma caixa preta com laços marrons. Eu falei, que isso? Eu falei, irmã Maria, vem aqui. Trouxe a irmã Maria para perto. Falei, irmã Maria, me conta essa história direito. Ela falou, a senhora não entregou o irmão Elcio no altar? Falei, pelo amor de Deus. Aí ela falou, pois é. Essa noite, quando eu estava no meu momento de intercessão, de madrugada, o Espírito Santo veio e falou para mim, Maria, fala para a Rami que eu estou mandando o Elson de volta. Ela não me entregou? Estou mandando de volta. E aí era a minha caixa preta, né? O morenão lindo, ainda com laços marrons, não é? Rapaz! Aí eu me toquei, que já tinha acontecido quantos? 2. Eu falei, o que vai acontecer daqui para frente? Quando eu estou chegando lá no meu trabalho, eu trabalhava no secular desde os 13 anos. Quando eu estou chegando lá no meu trabalho, a minha então, né, que se tornou uma das minhas melhores amigas e se tornou minha madrinha de casamento, que era então minha patroa na época, a Auricélia Ferreira, ela chegou para mim e falou, bateu no meu ombro e disse, vai casar, né, Rami? Aí eu falei para ela, não, vou casar não, que conversa é essa? Ela disse, vai sim. Eu sonhei essa noite de madrugada e eu sei até quem é. Falei, rapaz, eu falei, e aí tu sabe quem é? Ela falou, é o Elcio. Ela disse, eu sonhei, Rami, que o Elcio chegava para mim, porque eles também, né, eram amigos, se conheciam. E aí ele falou assim, o Elcio chegou para mim e falou assim, Auricélia, eu vim aqui porque tu precisa me ajudar a escolher minha noiva. Aí eu falei para ele, tá, Elcio, eu vou. E nós fomos, só que no lugar que a gente foi, não eram mulheres de verdade, elas eram manequins, vestidas de vestido de noiva. E eu peguei e falei para ele, Elcio, tem alguma coisa errada, tu vai casar com uma boneca? Aí ele falou, não, vamos procurar aqui, vamos procurar. Ela disse, Rami, a gente ia procurando, era manequim, mas lá no final era tu que estava, Rami. Eu falei, mesmo? Aí ela disse, Rami, era tu que estava, só que da cintura para baixo, tu estava vestida de noiva. E da cintura para cima, tu estava vestida normal, como uma mulher normal. Eu falava, Elcio, não dá para te casar com a Rami, ela está só com a metade da roupa de noiva. E ele disse para mim assim, Auricélia, é ela. Ela não está pronta ainda, ela está pronta pela metade, mas ela vai ficar pronta. Rapaz, aí eu olhei assim para ela, disse, pois é, amiga. Ela olhou para mim e falou, pois é, amiga, você vai casar. E é com Elcio. E aí eu me toquei então que os 3 sinais extravagantes e extraordinários que eu tinha pedido da parte de Deus, o Senhor então tinha manifestado. Então o que acontece aqui? Aqui eu entendi que era para mim dizer um sim. Que era para mim dizer um sim para o casamento, que era para mim dizer um sim para a igreja,
que era para mim dizer sim para o chamado. E aí, queridos, começou o grande desafio da minha vida de dizer para Deus: Senhor, trabalhe em mim, queridos, porque eu era difícil. Eu era difícil, porque eu pensando numa mulher que era esquentada. Pensando numa mulher que não levava, sabe aquela expressão? Desaforo para casa. Meu bem dizia assim para mim: rapaz, é por isso que Deus te fez pequena. Porque se tivesse feito grande, o negócio era pior, né? Dizia para mim. E Jesus, ele começou a modelar minha vida, modelar meu caráter, meu comportamento, começou a trabalhar na cura. E claro, né, eu disse sim, nós nos casamos e Deus começou a fazer a obra de uma forma assim tão extraordinária nas nossas vidas. E Deus começou a me mostrar que tudo aquilo que tinha acontecido desde lá, de quando eu tinha 13 anos, tudo aquilo, até eu ter meus 20 anos e meio, quando eu fui pedida em casamento, tudo era Deus preparando para aquilo que Ele já ia fazer. Então, o que eu quero te falar com isso? Do dia da sua conversão até hoje, tem sido um preparo para o que Deus tem para fazer. Ele está preparando. Às vezes a gente pensa: por que será que eu passei por isso? Por que será que eu estou vivendo isso? Ou por que será daquela e daquela situação? Não se engane. O Espírito Santo está modelando você. Ele nos modela para tudo aquilo. Agora eu quero chamar a sua atenção e voltar lá para a questão de Atos, capítulo 13. Eu preciso que você entenda uma coisa. Você é muito importante para o reino. Você precisa sair daqui hoje à noite entendendo que você é muito importante para o reino. Não importa as suas origens, não importa de onde você veio, não importa nada disso. Importa o seu sim ao seu chamado, ao seu propósito e ao seu destino em Deus. O que importa é o seu sim daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque essa geração, como eu te disse, ela precisa urgentemente de mim e de você. Mas a geração que vem depois da gente precisa muito mais ainda. A geração de amanhã, queridos, aquela bebezinha que está ali naquele colo, precisa urgentemente de pais e mães espirituais. Os adolescentes da nossa geração precisam de pais e mães espirituais. Os jovens da nossa geração precisam de pais e mães espirituais. Então o Senhor precisa urgentemente de cada um de nós. E o meu sim, o seu sim, vai mudar histórias, vai mudar destinos, vai mudar cidades, estados e nações. O meu sim vai mudar muita coisa. O meu sim, o meu da Rami Clay, já mudou muita coisa. Já mudou muitas famílias. Já mudou muitas pessoas. E já mudou a mim mesma. Entende, queridos? O nosso sim vai mudar gerações. Vai mudar vidas. O nosso sim vai influenciar nações inteiras. E eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você fique de pé. Porque eu quero ler esse texto de pé com você. Olha o que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 28, dos versículos 19 até o 20, diz assim: E quando o viram, o adoraram, mas alguns fizeram o quê? Duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa de Deus. Se nós dissermos sim ao Senhor, Ele diz: eu vou estar com você até a consumação dos séculos.